Graças e paz, meus queridos, hoje eu trago mais um review para você, mais um material extraordinário, um material muito especial da Edições Vida Nova, a Trindade na Escritura, na História, Teologia e Adoração, do Robert Letham, com o prefácio de Sinclair B. Ferguson, Edições Vida Nova. Um livro que tem uma capa simples, com a sua luva aqui bonitinho, muito bonita a impressão com a folhinha aqui da Trindade, né? Muito bem feito, tá? É um cuidado que a gente tem, que geralmente a gente não encontra em obra teológica, né? Obra teológica geralmente é aquela mais bruta. Aqui na folha de rosto a gente encontra o nome do tradutor, aqui de novo esse diagrama da Trindade, a ficha catalográfica, aqui bonitinho, entendeu? Então, Vida Nova, 2004, 2019, Robert Letham, título original The Holy Trinity in Scripture, History, Theology and Worship, edição publicada pela P&R Publishing. Todos os direitos em língua portuguesa reservados por Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, é a primeira edição, primeiríssima edição dessa obra. Para Joan, sumário, reduções gráficas, prefácio do Ferguson, prefácio da edição revisada, prefácio à primeira edição, introdução, parte 1, aí a gente tem os fundamentos bíblicos, desenvolvimento histórico e debate contemporâneo, e aí termina com as questões fundamentais. Aqui as abreviações e o prefácio. Vamos ver um pedacinho desse prefácio. Conta-se que certa vez a rainha Vitória e o príncipe Albert participavam de um jantar importante. Quando foi servida a sopa, a rainha virou-se para o marido e disse: "Querido, acho que a sopa vai nos dar trabalho depois." O príncipe, diz a história, respondeu afetuosamente: "Querida, admiro a coragem dessa sopa. Eu tive a mesma sensação quando li pela primeira vez a Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, do professor Robert Letham. Há uns 15 anos, sem dúvida, foi preciso coragem para colocar no papel impresso suas convicções após anos de estudo e reflexão sobre a Trindade. Isso significou não apenas a demolição do iluminismo e do pressuposto moderno cristalizado na declaração de Alexander Pope. O estudo apropriado à humanidade é o homem, mas também a afirmação de que, na realidade, o tema supremo da investigação e da análise humanas é o conhecimento de Deus e da Trindade. Desde sua primeira edição em inglês, esse livro tem sido muito lido e apreciado. Nessa nova edição revisada, a obra não precisa de nenhum prefácio meu ou de outra pessoa para recomendá-la. Parafraseando Paulo, seu louvor já alcançou as igrejas. Contudo, ainda que a chegada de uma segunda edição dispense um prefácio, vale a pena anunciar com entusiasmo sua chegada para as novas gerações de leitores. Em 2004, na primeira edição desse livro, o momento era adequado para que ninguém gritasse que o rei evangélico estava nu. Durante décadas ouvimos que o Espírito Santo não era mais a pessoa esquecida da Trindade. Agora, estávamos aprendendo do jeito certo de ser igreja, ou algum outro segredo mágico para sucesso cristão. Contudo, a indagação persistia. A igreja poderia realmente ser tão forte quanto imaginava, quando, de modo geral, a pregação e a literatura evangélicas, juntamente com a onda de novos cânticos e muitas outras coisas, pareciam fazer pouca ou nenhuma menção ao Deus Trinitário? E aí fica a pergunta. Nós não vamos ler o prefácio inteiro, porque, olha, é um prefácio que são 2 páginas e poucas, 3 páginas, do Sinclair B. Ferguson. Prefácio à edição revisada e ampliada, Brintirion, quarto domingo da Santa Trindade. Prefácio da primeira edição, Wilmington, Delaware. Introdução. Se bem me lembro, foi Bernard Lonergan que disse certa vez: a Trindade consiste em 5 ideias ou propriedades, 4 relações, 3 pessoas. 2 processões, uma substância ou natureza e nada compreensível. Eu acho compreensível e perfeitamente bíblica a Trindade. Eu não vejo problema nela.
Ficou célebre a observação de Karl Rahner, em 1967, em que ele chamou a atenção para a negligência generalizada em relação à Trindade. Se tivermos de abolir a doutrina da Trindade, por que concluímos que é falsa? Isso praticamente não afetaria em nada a maior parte da literatura religiosa. Desde então, surgiram vários estudos, livros e mais livros, muitos, porém, se propunham a revisar a doutrina clássica. De modo geral, eu tenho me surpreendido ao longo dos anos com a confusão predominante nos círculos mais inesperados. Contudo, conforme disse Sinclair Ferguson, sempre refleti sobre o pensamento um tanto óbvio de que, quando os discípulos de Jesus estavam prestes a sucumbir sob o peso do mundo, nosso Senhor passou muito tempo com eles no cenáculo, explicando o mistério da Trindade. Se há algo que deixe explícita a necessidade do trinitarismo para o cristianismo prático, sem dúvida é esse fato. Parte do problema para muitos talvez seja o fato de que, em seus debates e lutas, a igreja seja forçada a usar termos extrabíblicos para defender a linguagem bíblica. Aí esse é um ponto importante. A palavra Trindade não está na Escritura. Mas a Trindade é amplamente demonstrada na Escritura e é algo que a gente tem problema porque pessoas desonestas tentam discutir essa questão de uma maneira nada correta. Isso foi necessário devido ao uso que os hereges faziam da Bíblia para apoiar suas ideias falsas. Atanásio nos dá um vislumbre do que aconteceu no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando os bispos reunidos proscreveram o argumento diário, segundo o qual o Filho não era eterno, mas criado por Deus, que desse modo tornou seu Pai. Originalmente, a declaração proposta ao concílio foi de que o Filho viera de Deus. Com isso, pretendia-se dizer que ele não procedia de outra fonte, nem era uma criatura. Aqueles que concordavam com Ário aceitaram a expressão, uma vez que, a seus olhos, todas as criaturas procediam de Deus. Consequentemente, o concílio se viu forçado a buscar uma palavra que excluísse toda a possibilidade de interpretação ariana. Está em Athanasius, on the Decrees of the Synod of Nicaea. A linguagem bíblica não poderia solucionar a questão, uma vez que o conflito dizia respeito, antes de mais nada, ao significado da linguagem bíblica. Aqui eu vou abrir um parênteses para a gente conversar sobre a Trindade. Queridos, entenda que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre existiram. Sim, o Filho foi gerado do Pai e o Espírito Santo foi expirado do Pai e do Filho. Aí você me diz, não, mas existe um início nisso. Não, não existe um início, um momento em que isso começou. Isso sempre existiu, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, que são os três, que são um em substância, em essência, eles viviam em uma dimensão atemporal, porque foi Deus, na criação de todas as coisas, que criou inclusive o tempo, e não apenas a percepção do tempo. Então vocês entendem isso? Então, o Pai, ele é chamado também, conhecido como não gerado. O Filho é conhecido como gerado, não criado. Gerado. Algo pode ser gerado, mas não criado. Gerado do Pai. E o Espírito Santo foi o quê? Expirado do Pai e do Filho. Tá bem? E como Deus criou o tempo, as três pessoas da Trindade, a Trindade Santa é eterna, no antes e no depois. Isso eu explico em detalhes no nosso curso sobre a Trindade. Conhecendo a Trindade, eu mostro nos mínimos detalhes cada ponto da Trindade. Por exemplo, muitos falam que a Trindade é o quê? Não, a Trindade, você tem que entender que primeiro veio o Pai, primeiro veio o Filho, depois o Espírito Santo, porque há uma hierarquia. Eles pregam o modalismo e depois pregam uma hierarquia, de que o Filho está subordinado ao Pai, o Espírito Santo subordinado ao Pai, o Filho, e assim por diante. Mas não há subordinação. Os três estão no mesmo nível. A diferença é que eles têm... O que acontece é que eles têm funções diferentes, eu explico em detalhes no curso, tá? Eles têm funções diferentes, e olha só, eles têm funções diferentes, e como eles são perfeitos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são perfeitos, um não precisa se intrometer na função do outro.
Então não é que um obedece, não, é o departamento dele. Eles, na sua hierarquia de chefes, na mesma área, cada um tem a sua função e por serem perfeitos eles não erram. Então um nunca vai precisar se intrometer naquilo que o outro faz. Vem estudar com a gente, vem fazer o nosso curso Conhecendo a Trindade, que eu tenho certeza que você vai ficar de queixo caído. Link tá aqui na descrição, tá no comentário fixado desse vídeo e também aqui no nosso QR Code, que tá aqui na tela, que você entra no nosso Linktree, na nossa página com todos os links para todos os nossos cursos, para tudo do Nascido de Novo. Tá bom? Então vem estudar com a gente. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Isso nos lembra de que para entender uma ou outra coisa é preciso analisá-la em um contexto próprio, pois o sentido não pode decorrer da repetição daquilo cujo significado se busca. O dicionário é um exemplo óbvio de ferramenta que explica o significado das palavras com outras palavras e expressões, para pensar claramente sobre o quê? Sobre a Trindade. É necessário nos envolvermos com a história da discussão do tema na igreja. E aí vem Agostinho, ele vai citar Agostinho. Então isso daqui é apenas a introdução dessa obra-prima. Aí a gente chega na parte 1, os fundamentos bíblicos. A gente tem uma passagem de Mateus 3, 16, 17. Ó. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus desceu como uma pomba pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, a quem me agrado. Olha que coisa magnífica. Isso daqui é a criptonita de qualquer unicista. Porque olha as três pessoas da Trindade aqui. Ó, Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que por meio do Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui você tem uma série de passagens que dizem respeito à Trindade. E a gente começa pelo conceito do Antigo Testamento. A Bíblia, a doutrina da Trindade, Deus em Gênesis 1... Vai ter toda essa explicação, o anjo do Senhor. Esse material aqui, pessoal, é um material excelente sobre a Trindade, viu? Distinção em Deus. E todo final de capítulo você vai encontrar essa caixa que vai ter um vocabulário essencial aqui, antropomórfico, monoteísmo, tipologia. E para reflexão, ele vai te dar questões para reflexão, para te provocar. Então vem, em que medida pode-se falar da revelação da Trindade no Antigo Testamento? E aí ele vem com uma bibliografia sugerida em cada capítulo. Então aqui, sugestão de leitura, Matthew Bates, The Birth of the Trinity, Jesus, God and Spirit in New Testament and Early Christian Interpretations of the Old Testament. Tá? Então aqui ele põe a indicação de um livro. Ó, aqui trata da pré-existência. Vamos ler um pedacinho aqui, ó, que é outra coisa também muito discutida que a gente já conversou aqui hoje. Com base em nossa análise até o momento, convém fazer uma revisão do consenso em vigor até não muito tempo atrás de que a crença na pré-existência pessoal de Cristo ocorreu de forma gradativa, consolidando-se relativamente tarde na composição do Novo Testamento. Sem dúvida, os textos posteriores do Novo Testamento contêm muito material nesse sentido. Em Hebreus 1, 3 e 4, disse que o Filho é o esplendor da glória de Deus. No mesmo capítulo, o autor cita Salmos 45, 6 e 7, em que Deus se dirige a seu Filho como Deus e aplica a designação Filho a Cristo. Pedro diz que Cristo existia com Deus antes da criação, não simplesmente na mente de Deus, 1 Pedro 1,20. A primeira epístola de João, João 1 a 4, é uma passagem com alguma ambiguidade, mas que, por fim, se refere claramente a Jesus Cristo. O Cristo exaltado é descrito em Apocalipse 1,17 como o primeiro e o último, o que implica sua existência pré-temporal, ao passo de que a declaração semelhante em 22,13 relaciona a protologia à escatologia. Apocalipse 3,14 aponta para o Cristo como origem ou causa da criação. James Dunn é um exemplo comum desse consenso. Ele argumenta que Paulo não apresenta uma visão completa da pré-existência pessoal de Cristo, que é encontrada somente em Hebreus e João. Documentos que Dunn considera significativamente posteriores, de modo especial, o Locus Classicus, de Filipenses 2,5, não se refere de modo algum à existência pré-temporal de Cristo.
Paulo estabelece um contraste aqui entre Cristo e Adão. Olha só, que nós já pularíamos para a conclusão e sempre o box no final. Ó. Vocabulário essencial aqui, monoteísmo. Para a reflexão, que fatores explicam a relutância dos autores do Novo Testamento em dizer objetivamente que Jesus é Deus? O Espírito Santo, aqui, Espírito Santo e os padrões triádicos, né? Por causa da invisibilidade do anonimato do Espírito, sua presença não costuma ser notada, embora se possa saber que ele está presente. Sua presença é conhecida pelo que ele faz. Apesar disso, há um número maior de referências ao Espírito Santo no Novo Testamento em comparação ao Antigo Testamento. O Espírito Santo é mencionado mais vezes por Paulo do que no Antigo Testamento inteiro. O Novo Testamento, embora não chame explicitamente o Espírito Santo de Deus, atribui a ele características divinas, entre outras coisas. A comunhão dos crentes uns com os outros e com o Pai e o Filho ocorre pelo Espírito Santo, que também santifica, dá alegria no sofrimento, abre a mente das pessoas para crer, capacita-nos para a adoração e promove a união com Cristo. Aí vem a parte 2, o desenvolvimento histórico. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sobre Pôncio Pilatos. Ó. Isso daqui é praticamente o credo apostólico, né? E no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho juntamente é adorado, glorificado, que falou por intermédio dos profetas. E na Igreja Santa Católica e Apostólica, que não é a romana, tá, pessoal? Isso daqui é o credo niceno constantinopolitano, viu? Sem ler. Trinitarismo antigo, cristologia do Logos. Aqui a gente vê uma parte onde ele vai tratar com os pais da igreja. Olha, Irineu, seus pontos principais, como era a trindade vista por Irineu, Tertuliano, Orígenes, a geração eterna do Filho, questões principais, a controvérsia ariana. Ário, quem foi Ário, que tomou o tapão lá do Nicolau? Ário nasceu por volta de 256 na Líbia. Temos poucos textos de sua própria autoria. 3 cartas, o fragmento de uma quarta e um pedaço de um cântico, Talha. Além deles, há relatos de que Ário teria ensinado, embora grande parte disso talvez revele um preconceito contra Ário. Ironicamente, embora a crise dos 60 anos que se seguiram esteja para sempre associada ao seu nome, ele mesmo não teve muita importância. Michael René Barnes e Daniel H. Williams resumem bem a situação. Talvez a descoberta mais importante dos últimos 15 anos de novas pesquisas tenha sido a de mostrar quão irrelevante é a pessoa de Ário para os debates reais que ocuparam a igreja durante grande parte do século. O nome Ário raramente é mencionado na literatura da primeira geração de arianos, e a escassez de textos dele parece depor contra sua suposta importância. Mais tarde, aqueles acusados de serem seguidores de Ário negaram que fossem arianos ou repudiaram qualquer ligação formal com ele. Ário, portanto, teve um papel menor nos debates teológicos, considerados um conflito em torno de suas ideias, e que acabaram por tomar emprestado o seu nome. O Concílio de Constantinopla. O concílio. No início de 381, o novo imperador Teodósio I convocou um concílio da Igreja Oriental em Constantinopla, na tentativa de uni-la com base na fé nicena. O concílio se reuniu em maio, junho e julho. Infelizmente, não sobreviveram registros oficiais de suas atas. Sua composição não era representativa da perspectiva ecumênica. Tampouco foi reconhecido rapidamente como concílio ecumênico.
Não houve representantes da Igreja Ocidental e, em especial, nenhum representante de Roma. No início, os últimos bispos presentes eram da Ásia Menor, Síria Ocidental e Palestina. Embora posteriormente tenham chegado representantes do Egito, sobretudo de Alexandria, alguns poucos do Ilírico, por volta de 550, porém, seu status de concílio ecumênico já era universalmente reconhecido. Olha só. Em razão de a maior e mais influente representação ser de Antioquia, seu bispo Melécio presidiu o evento. Ele se opunha tenazmente aos pneumatomaque. Contudo, morreu pouco depois do início do concílio e foi substituído por Gregório de Nazianzo, que havia sido nomeado bispo de Constantinopla. Com a remoção do bispo anterior, um ariano que tinha se recusado a aceitar a fé nicena, conforme a ordem expedida por Teodósio, Gregório era um líder incompetente, politicamente inepto, inflexível e pucelânime. Ele preferiu o isolamento monástico ao turbilhão dos eventos públicos, por ser um grande estudioso e pregador. Viu-se mergulhado no turbilhão da política da Igreja. Não é de admirar, portanto, que o concílio começasse a se inclinar para o caos. Ao perceber que o sentimento do concílio era contrário a ele, Gregório surpreendeu seus companheiros de bispado ao renunciar subitamente como presidente do conselho e também ao episcopado de Constantinopla. Depois de um discurso de despedida brilhante e cáustico, entregou sua renúncia oficial ao imperador e a outros dignatários reunidos. E o fez de tal modo que foi aplaudido de pé. Em seguida voltou a Nazianzo. Ele não aprovava o credo e, de certa forma, desprezava o concílio. Porém, em isolamento, redigiu uma defesa de sua fuga e editou seus discursos de maneira que fossem um grande comentário sobre a questão teológica do dia. Desse modo, ele foi um prenúncio de Winston Churchill, que previu de forma confiante durante a Segunda Guerra Mundial que a história se lembraria dele de modo favorável, já que ele a escrevera. Um elemento essencial para o concílio era a relação dos macedônios ou pneumatomaque. Alguns estudiosos argumentaram que Teodósio queria que o concílio adotasse um tom conciliatório para garantir a mais ampla unidade possível para a Igreja. Um fator importante para a manutenção da coesão do império. Aqui vem o credo, consubstancialidade. Segue-se disso que o ser divino idêntico, único, é partilhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. As três pessoas são constituídas de uma única substância, consubstanciais, e de ser idêntico, homousios. Há apenas uma essência ou ser de Deus, apenas um ser de Deus, da qual todas as três pessoas partilham plenamente. Um ser que ao mesmo tempo são os três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não se apresentam em horas diferentes como tal, tá? Além disso, cada pessoa é Deus em si mesma. Nada no credo indica que o Filho ou o Espírito Santo derivem sua divindade do Pai. Se essa ideia esteve presente em Orígenes ou em outros teólogos, na época do Concílio de Constantinopla, isso já havia sido corrigido. Embora às vezes Gregório de Nissa pareça sugerir uma cadeia de dependência causal, Gregório de Nazianzo o corrige e ambos enfatizam que as relações de origem, geração e processão se referem às relações entre as pessoas, não à essência ou ao ser de Deus. O tema presente em Atanásio, assumido pelos dois Gregórios, de que o Filho é tudo o que o Pai é, exceto por ser o Pai, tem por implicação o status pleno de divindade a si, de si mesmo. Gregório de Nazianzo não podia ser mais enfático a esse respeito. Mesmo as declarações luz da luz de verdadeiro Deus, entendidas por alguns como referência a vestígios de subordinação, são compreendidas por estudiosos contemporâneos e pela tradição como referências a homousion, tá? Que é o ser idêntico. Pericoreses, geração eterna e processão eterna. Agostinho de Hipona, doutrina católica da Trindade, o Filho é da mesma substância do Pai, o Espírito Santo é consubstancial com o Pai e o Filho, a encarnação, as relações entre o Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho é inferior ao Pai, diferenças entre o Filho e do Espírito em oposição às teofanias, ilustrações trinitárias,
Agostinho e seu legado. O Oriente e Ocidente, os caminhos divergentes. E aí a gente vem no debate contemporâneo com Karl Barth. Vocês sabem as minhas reservas que eu tenho com relação ao Barth. Não tenho ele como um homem de Deus ortodoxo. Entendo que ele fazia parte da neo-ortodoxia, que na sua grande maioria é só liberalismo com outro nome. Mas ele discorreu a respeito da Trindade na sua dogmática da Igreja. O Espírito Santo é uma pessoa. Oposição contínua ao modalismo, mas com ambiguidade e perguntas não respondidas. Falam que Barth era modalista, mas há uma defesa de que ele não era modalista, mas ele deixou algumas pontas soltas que dão espaço para esse tipo de dúvida. Sob os olhos orientais, Bulgakov, Lossky e Staniloae. Glória a Deus, né? Questões fundamentais, a trindade e a encarnação, e aí a gente vem trindade, adoração e a oração. O dogma da Santa Trindade não é apenas uma fórmula doutrinária, é também uma experiência cristã viva em constante desenvolvimento. É um fato da vida cristã, pois a vida em Cristo nos une com a Santa Trindade e dá-nos conhecimento do amor do Pai e nos concede os dons do Espírito Santo. Não há vida cristã genuína sem o conhecimento da Trindade. A literatura cristã dá muitas provas disso. A negligência da Igreja Ocidental em relação à Trindade. A adoração cristã é caracteristicamente trinitária. A base e o fundamento da adoração. E aí vai tratar várias passagens. Efésios 2:8, João 4:23, 24. Algumas questões específicas. Trindade, a criação e as missões. E aí, para terminar, a gente tem um glossário, a bibliografia completa do livro, um índice remissivo e o índice de passagens bíblicas. Trindade, do Robert Letton, da Edições Vida Nova. Tá bom? Um material fenomenal, maravilhoso, que eu recomendo para vocês. Pastor, onde comprar esse material? Aqui na descrição você tem o link para o nosso Linktree. Ali tem o link para você entrar no nosso grupo de ofertas e indicações. Então a gente pega tudo que tem de mais em conta, mais barato, em fornecedores de confiança e te passa o link com segurança para você comprar. E se você tiver dúvida sobre o material, pastor, eu preciso de um dicionário bíblico para tal coisa, eu preciso de um livro de cristologia, de amartiologia, soteriologia, você pergunta lá e a nossa equipe aqui do Seminário Nascido de Novo, a gente vai responder você e te indicar os melhores materiais. Então clica e vem fazer parte, tá bom? Vem fazer parte do nosso grupo de indicações. Ó, também está nesse link da tela, nesse QR Code da tela, você também é mandado para o nosso Linktree e ali tem o link dos cursos do Nascido, do curso da Trindade, da formação completa em teologia e tem, logicamente, o link para você entrar no nosso grupo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.